Fala pessoal, professor Gerson Henrique aqui, para corrigirmos a nossa lista 1 de processo penal. Falei para vocês, né, que gravaria essa aula para corrigir a nossa lista de questões, tendo em vista que, como eu falei na aula, a gente gasta entre 1h30, 1h40 para corrigir todas as questões da lista, e para não perder muito tempo lá na aula e não conseguir passar o conteúdo para vocês, eu prefiro gravar essa aula corrigindo a lista por completo, né? Todas as questões aqui a gente vai dizer qual é o gabarito da questão e também comentar por que que as outras alternativas estão incorretas, tá bom? Então, sem mais delongas, já vou aqui compartilhar a tela para que a gente possa iniciar a correção da nossa lista de número 1, né? Vejam, é importante, lista de número 1 de processo penal. Vamos lá, pessoal. Vamos ler aqui a primeira questão, que é uma questão de escrivão, Banca Sebrasp, ano 2022, questão da Polícia Civil do Estado da Paraíba. Diz o seguinte: assinale a opção correta, então vamos procurar correta, a respeito do arquivamento do inquérito policial, né? Então, a questão referente a arquivamento do inquérito policial. Vamos lá. Letra A. A letra A diz o seguinte: é possível a reabertura das investigações na hipótese de surgimento de novas provas, caso o inquérito policial tenha sido arquivado por determinação judicial em razão da atipicidade do fato. Errado, né, pessoal? A gente viu isso na aula. Eu falei para vocês, ó, cuidado, que essa questão de arquivamento de inquérito policial cai demais em prova de concurso público. E eu disse que quando o motivo do arquivamento do inquérito policial for a tipicidade da conduta, ou seja, aquela conduta não é típica, não é criminosa, essa decisão do juiz que arquiva o inquérito policial por esse motivo, a tipicidade da conduta, ela faz coisa julgada material. Então, se ela faz coisa julgada material, não há possibilidade mais de reabertura, né? Então, é possível a reabertura? Não, não é possível. Se faz coisa julgada material, vou colocar aqui, ó, coisa julgada material, não há mais como reabrir essas investigações. Então, letra A, incorreto. Letra B. Segundo a jurisprudência do STF, o arquivamento de inquérito em virtude da prática de conduta acobertada pelo estrito cumprimento do dever legal obsta seu desarquivamento caso surjam novas provas sobre a excludente da ilicitude. Pessoal, essa questão aqui, ela é meramente jurisprudencial, né? Banca Sebrasp gosta muito de cobrar jurisprudência. É o seguinte, o STF, destoando da interpretação do STJ, o STF entende que se o motivo do arquivamento do inquérito policial for alguma causa excludente da ilicitude, como é o caso aqui do estrito cumprimento do dever legal, essa decisão faz coisa julgada apenas formal. E, portanto, diante do surgimento de novas provas, pode sim haver o desarquivamento. Então, essa assertiva aqui está incorreta, pessoal, porque ele pediu, ó, vou até destacar aqui para vocês, ele pediu segundo o entendimento do STF, olha aqui, ó, segundo o entendimento do STF, segundo o entendimento do STF, no caso de o arquivamento do inquérito policial ser fundamentado numa causa excludente da ilicitude, como legítima defesa, como estrito cumprimento do dever legal, né, como o exercício regular de direito e como estado de necessidade, e isso não faz coisa julgada material, apenas formal, e, portanto, pode sim haver o desarquivamento. Agora, se fosse aí, segundo o entendimento do STJ, aí estaria errado, né, porque o STJ entende que quando o motivo do arquivamento for uma causa excludente da ilicitude, essa decisão do juiz faz sim coisa julgada material e, portanto, não poderia mais haver desarquivamento. Mas como pediu do STF, a assertiva está incorreta. Vamos lá, continuando aqui agora, né? Vamos para a letra C aí. Letra C diz o seguinte: o arquivamento de inquérito fundamentado na morte do agente faz coisa julgada material, ainda que se reconheça a falsidade da certidão de óbito apresentada. Pessoal, aí é mais uma questão enfrentada pelo STJ, também questão jurisprudencial. Veja bem, o caso enfrentado pelo STJ foi o seguinte: a defesa, o advogado, ele apresentou uma certidão de óbito falsa, atestando que o réu daquela ação penal, daquela investigação, teria falecido, estava morto. E isso é uma causa excludente, ou melhor, é uma causa que extingue a punibilidade, né? Portanto, o juiz ele acabou decretando a extinção da punibilidade pela morte
do réu, do investigado. Só que depois do trânsito em julgado, dessa decisão do juiz que decidiu por extinguir aquela ação penal, descobriu-se que, na verdade, aquela certidão de óbito era falsa, que foi que decidiu o STF. Ninguém pode se valer da sua própria torpeza. Então, o STF ele revogou essa coisa julgada e as investigações continuaram, tá bom? Continuaram por quê? Porque o substrato, a base daquela decisão judicial, ela, na verdade, ela se baseou num fato juridicamente inexistente, um fato que não existe de maneira alguma, que foi um engodo, né, uma enganação, foi um crime cometido pelo advogado, e como ninguém pode se valer da sua própria torpeza, o STF desconsiderou a coisa julgada e as investigações continuaram. Tudo bem? Então, essa letra C também está incorreta, porque, ó, não faz coisa julgada material, não, porque se fizesse coisa julgada material, aí não poderia mais desarquivar. Letra D. Ocorre arquivamento implícito quando o órgão de acusação, ao oferecer a denúncia, deixa de se manifestar sobre fato ou pessoa objeto da investigação, não se admitindo a propositura de nova ação penal posteriormente. Pessoal, qual é o erro aí dessa assertiva? Veja bem, primeiro, o arquivamento implícito, ele não é admitido nem pela doutrina majoritária, tampouco pela nossa jurisprudência, tá bom? O arquivamento implícito é justamente quando o MP ele deixa de fora ou algum fato criminoso, ou então ele deixa de fora algum coautor. E ele não se manifesta de jeito nenhum, né? Ele não denuncia aquele fato criminoso ou aquele coautor e não se manifesta por que deixou de fora. E, além disso, o juiz também não insta o Ministério Público a se manifestar sobre o fato que ficou de fora, o fato criminoso de fora, ou então sobre aquele coautor que ficou de fora. Aí haverá, segundo a doutrina minoritária, um arquivamento implícito. E logo, não poderia depois o Ministério Público oferecer um aditamento à denúncia para incluir aquele fato criminoso que ficou de fora, ou então para incluir aquele coautor que ficou de fora. Então, qual é o erro aqui, professor? Primeiro, o erro é que o arquivamento implícito não é admitido, né? Não é admitido pela jurisprudência, tampouco pela doutrina majoritária. E, além disso, faltou dizer que não basta o MP deixar de fora da denúncia o coautor ou o fato criminoso. Também é necessário que o juiz deixe de instar o Ministério Público a se manifestar. Aí só depois disso, né, quando o juiz também for inerte, é que fará a gente vai observar o chamado arquivamento implícito para aquela parte da doutrina minoritária que o admite. Então, a letra D também está incorreta. Só sobrou a letra E, é o nosso gabarito, né? O arquivamento determinado por decisão de juiz absolutamente incompetente pode fazer coisa julgada material, a depender do fundamento utilizado, o que impede a instauração de outra apuração sobre o mesmo episódio. Correto, pessoal? Então, ó, mesmo que o arquivamento do inquérito policial tenha sido determinado por um juiz absolutamente incompetente, essa decisão vai fazer coisa julgada material, né? A depender, claro, do motivo. Então, por exemplo, se a competência é federal, mas a decisão de arquivamento foi determinada por um juiz estadual, portanto, há aí uma incompetência absoluta, como ela favorece o réu, né? Se, por exemplo, o juiz determinou o arquivamento por uma atipicidade da conduta. Essa decisão, ela favorece o réu, de modo que não pode depois, por exemplo, o Ministério Público ter que ajuizar uma revisão criminal, que é uma ação penal que se busca desconstituir a coisa julgada, né? Não pode mais, ainda que seja determinada por um juiz absolutamente incompetente, porque essa revisão criminal ela só pode ser proposta a favor do réu. Não existe a chamada revisão criminal pró societate, ou seja, aquela ação que busca desconstituir a coisa julgada. Se ela for contra o réu, o MP não poderá fazer mais nada, só se fosse a favor do réu. Aí, para desconstituir aquela coisa julgada para tentar melhorar a situação do réu, aí sim a gente pode manejar, ajuizar uma revisão criminal. Mas o MP, não, tá bom? Então, gravem isso, ó. Mesmo que a decisão de arquivamento tenha sido proferida por um juiz absolutamente incompetente, isso pode sim fazer coisa julgada material. Até porque, pessoal, nós estamos diante aqui de uma nulidade absoluta. E a nulidade absoluta, ela produz efeitos enquanto ela não for declarada. Enquanto o juiz, né, de ofício, ou até o tribunal, no julgamento de um recurso, não declarar aquela nulidade absoluta, ela continuará produzindo efeitos. E ela tem o condão, sim, de transitar em julgado. Se ela em nenhum momento foi declarada, mesmo que seja nulidade absoluta, ela vai transitar em julgado. E se ela favorecer o réu, não haverá mais o que fazer, porque, como eu disse, não existe revisão criminal pró societate, ou seja, revisão criminal
proposta pelo Ministério Público para prejudicar o réu. Isso não existe. Então, primeira questão aí, nosso gabarito é letra E, né? Deixa eu passar aqui. Vamos lá, vamos lá. Segunda questão agora, pessoal. Questão de escrivão de polícia também. Uma questão da Polícia Judiciária do Mato Grosso, né? Diz o seguinte, o comando da questão. Segundo as prescrições do Código de Processo Penal, acerca do inquérito policial, a autoridade policial não poderá... Então, veja, ele quer aqui que a gente marque algo que a autoridade policial não pode fazer, né? O que o delegado não pode fazer? Vamos lá. O delegado ele não pode apreender os objetos que tiverem relação com o fato delitoso após liberados pelos peritos criminais? Errado, né? Isso está lá no artigo 6º do CPP. Inclusive, já fica a dica aqui, leiam o artigo 6º. Na verdade, pessoal, tem que ler a lei seca de forma completa, né? Entendendo o que vocês estão lendo, ok? Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Mas o artigo 6º, que vai trazer quais são as diligências que o delegado deve adotar quando ele toma conhecimento de uma prática criminosa, vocês têm que decorar, têm que memorizar, têm que estar na ponta da língua, tá bom? Então, aqui está errado, porque o delegado ele vai, sim, determinar essa apreensão dos objetos que tiverem relação com o fato delituoso após eles serem liberados pelos peritos. Representar acerca da prisão preventiva? Correto também, o delegado, claro, ele tem sim a atribuição de representar para que o juiz decrete a prisão preventiva daquele investigado. Cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias também, né? Aqui é quando o delegado ele atua na função de polícia judiciária, ou seja, um auxiliar do órgão judiciário, né, do Poder Judiciário, cumprindo as determinações judiciais. Letra D, realizar as diligências requisitadas por membro do Ministério Público. Correto também, pessoal. Quando o Ministério Público ele requisita uma diligência imprescindível, o delegado é até obrigado a atender, né? Ele não pode se recusar, salvo se essa requisição for manifestamente ilegal. Aí sim, por exemplo, se o promotor determina uma interceptação telefônica ao delegado sem autorização judicial, aí o delegado não pode cumprir, né? Porque essa ordem, essa requisição, ela é manifestamente ilegal. Cuidado, não existe hierarquia entre promotor e delegado, não. É porque quando o MP requisita uma diligência, ele o faz com base na lei, com base no princípio da obrigatoriedade. É por isso que o delegado é obrigado a atender, porque é uma ordem fundada na lei, né? Uma requisição fundada na lei. Agora, se ela for manifestamente ilegal, é óbvio que o delegado não pode cumprir. O que mais? Só sobrou a letra E, né? Sobrou a letra E também vai ser nosso gabarito da segunda questão, letra E. Mandar arquivar autos de inquérito por falta de base para denúncia. Falamos demais isso daqui, é o artigo 17 do Código de Processo Penal. É a característica da indisponibilidade do inquérito policial. Gravem isso, pessoal, pelo amor de Deus, que isso cai demais. O delegado não pode arquivar o inquérito policial. Não pode, em nenhuma hipótese. Mesmo que ele instaure um inquérito policial para investigar um fato atípico, como, por exemplo, o adultério, ainda assim ele não poderá arquivar um inquérito policial. O que ele vai fazer? Ele encaminha os autos para o juiz abre vista ao MP, aí o Ministério Público que vai requerer ao juiz o arquivamento do inquérito policial. Isso pela redação antiga do 28 do CPP. Porque pela redação nova, né, é o próprio Ministério Público que vai ordenar o arquivamento do inquérito policial e depois submeter a sua decisão ao chefe do Ministério Público, né, o Procurador-Geral de Justiça na esfera estadual. Mas só que essa redação atual do artigo 28 do CPP está com eficácia suspensa. Então, está valendo ainda a redação antiga, tá bom? Então, que ele vai ter que requerer ao juiz o arquivamento do inquérito policial. Então, pessoal, segundo a questão aí, nosso gabarito é a letra E, assim como a primeira, né? Vamos lá, terceira questão aqui. Terceira questão aí da Polícia Militar do Ceará, ano de 2021. Pedro sofre escoriações no rosto após receber um soco de seu irmão João, durante uma discussão em um almoço familiar, né? Então, Pedro recebeu aí um soco do seu irmão João e sofreu escoriações. Fica indeciso sobre comunicar o fato à polícia e sua namorada, Mariana, inconformada, dirige-se à delegacia, onde faz notícia e crime contra João. Vamos lá, aqui nós temos o quê? Uma lesão corporal leve, né? Ao que parece, uma lesão corporal leve. Lesão corporal leve é crime que é condicionada à representação. É um crime que é processado mediante ação penal pública condicionada à representação, segundo o artigo 88 da Lei 9.099 de 95, que é a Lei do Juizado Especial Criminal. Então, nesse caso, a vítima é que deveria representar.
não é a sua namorada Mariana, né? A Mariana não é representante legal do seu namorado Pedro, então é o Pedro que deveria representar, e não Mariana. A autoridade policial imediatamente instaura inquérito para apurar o delito de lesão corporal leve, tá aí, ó, qualificado pela violência doméstica, nos termos do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. O crime em questão é punido com pena de detenção de 3 meses a 3 anos, sendo a ação penal pública condicionada à representação, como eu acabei de falar. Com base nos dados fornecidos, assinar a afirmativa correta. Então, deixa eu marcar aqui, ó. Vamos atrás da correta, né? Atrás da alternativa da afirmativa correta. Vamos lá. Vamos ver aqui o que é que fala. Opa. Vamos ver aqui o que é que diz a letra A. Só apagar aqui. Vamos lá, pessoal. Letra A diz o seguinte: o delegado de polícia não pode instaurar inquérito, assim como o Ministério Público não pode oferecer a denúncia sem representação de Pedro. Perfeito, já é o nosso gabarito aí, ó, letra A. Então, letra A já é o nosso gabarito. Pessoal, se o crime é de ação penal pública condicionada à representação, então o delegado não pode instaurar um inquérito policial sem representação, tampouco o Ministério Público poderá oferecer a denúncia sem a representação. Nós temos aqui uma condição de procedibilidade, ou seja, o Ministério Público só pode proceder em juízo, vale dizer, só pode iniciar a ação penal oferecendo a denúncia se a vítima representar. E a vítima tem qual o prazo para representar? 6 meses contados do conhecimento da autoria. Depois disso, ocorrerá a extinção da punibilidade pela decadência e aí ela não poderá mais representar, se ela ficou inerte durante 6 meses contados do conhecimento da autoria. Cuidado, que não são 6 meses contados do fato criminoso, não. São 6 meses contados do dia em que é descoberta a autoria. Vamos ver aqui o erro da letra B. Embora a autoridade policial possa instaurar um inquérito, não pode, já está errado, né? O MP não pode oferecer denúncia sem a representação de Pedro. O erro é dizer que a autoridade policial pode instaurar um inquérito policial sem representação. Não pode. E como é que a gente faz para saber se o crime é de ação penal pública condicionada à representação? A lei vai dizer, o tipo penal diz, né? Ele vai dizer, somente se procede mediante representação. Ou então, somente se procede mediante requisição do ministro da Justiça. Aí vai ser de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Ou então, somente se procede mediante queixa. Aí, nesse caso, é porque a ação penal daquele crime é ação penal de iniciativa privada, ok? Letra C. O inquérito pode ser instaurado pela autoridade policial. Não pode, já está errado, né, pessoal? Não pode ser instaurado pela autoridade policial, não. Vamos ver aqui o erro das outras. Letra D. O delegado de polícia não pode instaurar inquérito sem a representação de Pedro, correto. Mas o MP pode oferecer denúncia? Não, errado, não pode. Não pode haver nem instauração do inquérito policial, tampouco pode haver o início da ação penal com a denúncia do MP. Ainda que a vítima seja homem, por se tratar de violência praticada contra irmão no âmbito doméstico, o delegado pode instaurar um inquérito e o Ministério Público pode oferecer denúncia à manifestação da vítima. Errado, né? Lembra que eu falei para vocês, quando a gente estudou a ANPP, eu disse, cuidado, que a violência doméstica também pode ser praticada contra homem. A diferença é que quando a violência doméstica for praticada contra a mulher, para a mulher eu posso aplicar a Lei Maria da Penha. Agora, para o homem, não, né? Eu só aplico a Lei Maria da Penha quando a vítima da violência doméstica ou familiar for uma mulher. Se for homem, ele é vítima, sim, do crime do artigo 129, parágrafo 9 do Código Penal, que é o crime de violência doméstica. Entretanto, para homem, eu não aplico a Lei Maria da Penha. Tem essa diferença. Então, nosso gabarito aí, pessoal, da questão de número 3 é a letra A, né? Letra A de abestado. Quarta questão, vamos lá. Vamos ver aqui a quarta. O que diz a quarta questão? Questão também da PM do Ceará, em 2021. Vamos lá. A Polícia Civil instaurou o inquérito para investigar os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, artigos 33 e 35 da Lei 11.343 de 2006. Após a prisão em flagrante de Marcos e Mateus, que, ao serem abordados, levavam consigo 2 quilos de maconha, cada um, e foram, assim, indiciados. Beleza? Então, tráfico e associação para o tráfico. Cuidado que para associação para o tráfico só precisa de 2 pessoas, tá bom? É com aquela união, aquela reunião permanente e estável. Tem que haver a permanência e estabilidade, senão não se caracteriza a associação para o tráfico, crime do artigo 35 da Lei de Drogas. Vamos lá, continuando aqui. A substância apreendida foi identificada por laudo de constatação provisório, elaborado por 2 peritos não oficiais. Marcos e Mateus, por sua vez, tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva, ficando presos durante as investigações.
Sobre o procedimento do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Vamos lá, pessoal. Letra A. O que diz a letra A aqui? O inquérito policial em questão deve ser concluído no prazo máximo de 90 dias, podendo ser duplicado pelo juiz a pedido da autoridade policial, ouvido o Ministério Público. Essa assertiva está incorreta. Vimos isso também nas nossas aulas. Eu falei, cuidado, que inclusive o que mais cai é o prazo do inquérito policial no CPP e o prazo do inquérito policial na lei de drogas, né? Então, veja, pessoal, quando o réu está preso, o prazo para a conclusão no caso de crimes envolvendo drogas é de 30 dias. 30 dias podendo ser duplicado por mais 30, tá bom? Agora, se ele estiver solto, seria 90 dias, sim, aí duplicados por mais 90. Mas veja, a própria questão, ela falou aqui, ó, que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Então, tanto o Marcos quanto o Matheus ficaram presos. E se o réu, ou melhor, se o investigado está preso, o prazo de conclusão do inquérito policial é de 30 dias. Aí pode ser prorrogado por mais 30 dias, né? Pode ser duplicado, tá bom? Então, letra A, errado. Letra B. A lei número 11.343 de 2006, que é a lei de drogas, dispõe que o laudo provisório só poderia ser elaborado por perito oficial. Errado, pessoal. Na falta do perito oficial, aí pode uma pessoa idônea confeccionar o laudo pericial, aquele laudo de constatação da droga, né, para a lavratura do auto de prisão em flagrante. A lei diz o seguinte: para que haja a lavratura do auto de prisão em flagrante, faz-se necessário que haja antes a elaboração de um laudo provisório, né, de um laudo de constatação de que realmente ali é droga. Esse laudo, preferencialmente, ele vai ser confeccionado pelo perito oficial, por um único perito oficial. Mas se faltar o perito oficial, aí pode uma pessoa idônea confeccionar esse laudo. Então, a letra B está incorreta. Letra C. O inquérito policial em questão deve ser concluído no prazo máximo de 10 dias. Errado, já vimos, 30 dias, podendo ser duplicado, uma única vez. Letra D. O inquérito policial em questão, deixa eu subir aqui um pouco. Subir aqui, vamos lá. Letra D. O inquérito policial em questão deve ser concluído no prazo máximo de 30 dias, correto, porque os investigados estão presos, podendo ser duplicado pelo juiz a pedido da autoridade policial ou ouvido do Ministério Público. Perfeito, agora sim, aqui está correto. Nosso gabarito é a letra D da quarta questão. Bom, quarta questão, letra D, o nosso gabarito. Letra E. A lei não exige a elaboração de laudo de constatação provisória para efeito de lavratura do auto, prisão em flagrante, estabelecimento da materialidade delitiva. Errado, já falei para vocês que exige sim, tá bom? São 2 laudos quando envolver drogas. É um laudo de constatação, né, que é o laudo preliminar para a lavratura do APF, e também precisa de um outro laudo, que é chamado laudo definitivo, ou laudo toxicológico, aquele laudo realmente que vai ser elaborado lá no Instituto de Criminalística por um perito oficial, e ele é mais elaborado, né? Ele é mais requintado e vai trazer mais detalhes e a conclusão do perito de que realmente ali é droga, ok? Então, quarta questão, nosso gabarito da quarta questão é letra D. Vamos agora para a quinta. Quinta questão, vamos lá. Questão aí da Polícia Civil da Bahia, né? Polícia Civil da Bahia, banca VUNESP, ano 2018. Diz o seguinte: sobre o inquérito policial, é correto afirmar que, então, pessoal, vamos atrás aqui da alternativa correta, né? Marcar a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Se trata de um procedimento administrativo dispensável e disponível. E aí? Lembra do Data idoso, aquele bizu que eu dei para vocês, né? Aquele mnemônico que eu falei que cada letra corresponde a uma característica do inquérito policial? Vamos lá. Quando fala, o inquérito policial se trata de um procedimento administrativo? Correto, falamos disso. É um procedimento administrativo, não é processo, tá bom? Porque não busca aplicar sanção penal, é um procedimento administrativo. É dispensável? Sim, é dispensável, porque eu não preciso necessariamente instaurar o inquérito policial para começar uma ação penal, né? Para depois da entrada na ação penal. O que eu preciso é da justa causa. A justa causa ela é imprescindível. Agora, como eu vou conseguir a justa causa, pode ser por outra forma diferente do inquérito policial. Então, até agora, correto. Agora, disponível, não. O inquérito policial, ele é indisponível. Indisponível por quê? Porque o delegado não pode arquivar. Não arquiva inquérito policial, né? Quem que não arquiva? O delegado. O delegado não pode arquivar o inquérito policial. Então, ele é indisponível, ele não pode dele dispor.
Letra B. Uma vez arquivado, somente poderá ser desarquivado a requerimento do Ministério Público, né? Uma vez arquivado, somente poderá ser desarquivado a requerimento do Ministério Público? Não, pessoal. Na verdade, essa questão aqui é um pouco polêmica. Por quê? Porque é uma discussão na doutrina se o delegado poderia desarquivar o inquérito policial. Uma corrente vai dizer que sim, que o próprio delegado pode desarquivar o inquérito policial. Uma outra corrente na doutrina vai dizer que não, que a gente tem que observar o princípio do paralelismo das formas. Ou seja, se o arquivamento ocorreu por meio de um requerimento do Ministério Público e o juiz arquivou aquele inquérito policial, então o desarquivamento tem que seguir a mesma forma, né? Paralelismo das formas. Ou seja, o Ministério Público tem que requerer ao juiz o desarquivamento do inquérito policial. E isso, é claro, só vai acontecer naquelas hipóteses em que a decisão de arquivamento fez apenas coisa julgada formal. Mas, assim, eu vou deixar essa letra B em stand-by, né? A gente tem que saber responder prova de concurso, porque pode ser que eu encontre uma alternativa mais correta, né? Se a gente pegar a doutrina minoritária, essa letra B aí, ela estaria correta, porque ó, uma vez arquivado, melhor, incorreta, somente poderá ser desarquivado a requerimento do Ministério Público. Não, há uma corrente na doutrina que fala que também o delegado pode representar pelo desarquivamento. Então, vamos deixar stand-by aqui, depois a gente volta para a letra B, saber se não existe uma alternativa melhor, né? Letra C. Não haverá inquérito policial nos casos de ação penal privada, devendo o ofendido ingressar diretamente com a queixa-crime em juízo. Quem foi que disse isso? Errado. Pode sim haver instauração de um inquérito policial para investigar um crime de ação penal privada. Agora, claro que o delegado depende de um requerimento do ofendido, da vítima. Ele não pode instaurar um inquérito policial, é de ofício. Mas se a vítima requereu, aí ele vai instaurar um inquérito policial em crime de ação penal privada. Então, letra C, errado. Letra D. A autoridade policial deverá colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Correto, ó, aí está perfeito. Então, nosso gabarito aqui é letra D. Deixa eu dizer para vocês aqui qual é o fundamento normativo aí dessa alternativa. Vamos lá, procurar aqui para vocês. Ó, é o artigo 6º, inciso 10. Vou colocar aqui, ó. Artigo 6º, inciso 10 do Código de Processo Penal. Lembra que eu falei que é importante ler o artigo 6º? Na verdade, é importante ler tudo, né? Leiam tudo, memorizem, leu e não entendeu, o professor está aqui é para isso. Entre em contato comigo que a gente vai tirar dúvidas. Então, pessoal, veja aí, ó, como tem uma alternativa que está completamente correta, né? É como eu digo para meus alunos, a gente tem que saber responder prova de concurso público, porque se eu ficasse na letra B e não partisse para as demais, aí eu erraria essa questão. Porque quando ele diz assim, ó, uma vez arquivado, somente poderá ser desarquivado a requerimento do MP, ele está adotando aquela corrente que fala que também o delegado poderia representar para o juiz, para desarquivar o inquérito policial. Tá bom? Letra E. Deixa eu subir aqui um pouco. Vamos lá. Letra E. O prazo para seu encerramento será de 5 dias quando o indiciado estiver preso? Não, né? 10 dias. Está errado. Contados a partir de sua prisão e 30 dias quando estiver solto ou quando não houver indiciado. 30 dias está correto. Realmente, pelo CPP, se estiver solto, o indiciado, o investigado, 30 dias para concluir o inquérito policial. Agora, se ele estiver preso, não são 5 dias. São 10 dias. Tá bom? Então, quinta questão, nosso gabarito é letra D. D de doido. Vamos agora para a sexta questão. Hein? Sexta questão, a respeito do inquérito policial, assinala a opção correta. Então, vamos aqui, pessoal, procurar a alternativa correta, né? Deixa eu só configurar aqui. Vamos lá, estou usando aqui um programa novo e ainda estou apanhando dele. Então, vamos lá. Letra A. Sexta questão, letra A. Em regra, vamos procurar a correta. Em regra, a apreensão de objetos na fase inquisitorial não depende de autorização judicial. Perfeito. Aí já está correto. Já é o nosso gabarito, portanto, vou marcar aqui, portanto, a letra A. Verdade, pessoal. Olha, vamos lá. Quanto à apreensão de coisas que interessam a investigação, o próprio artigo 6º, a gente já viu até em questões anteriores, determina que o delegado vai apreender tudo aquilo que tiver relevância para o deslinde da causa, né? Depois de liberado pelo perito. E aí, nesse caso, não precisa de autorização judicial. O juiz, desculpa, o juiz não, o delegado precisaria de autorização judicial se fosse para apreender alguma coisa, por exemplo, que estivesse dentro da casa do suspeito.
Porque aí tem a questão da inviolabilidade domiciliar, que é um direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 11 da Constituição. Aí, como a violação do domicílio está sujeita a uma cláusula de reserva de jurisdição, só o juiz pode determinar. Nesse caso, se o delegado, por exemplo, ele tem algum elemento, né, algum indício de que a arma do crime está na casa do suspeito, ele não pode ir lá arrombar e entrar e procurar essa arma, não. Ele vai ter que representar o juiz determina a busca e apreensão domiciliar, aí sim, ele vai até a casa cumprir o mandado judicial de busca e apreensão domiciliar. Bom, mas como regra, não precisa de autorização judicial para apreender os objetos que interessem ao deslinde da causa. Então, a letra A está correta, já é o gabarito. Letra B. A não conclusão do inquérito policial no prazo legal acarreta a nulidade do procedimento? Não, né, pessoal? Até falei para vocês, ó, cuidado, que, por exemplo, quando o investigado estiver solto, o prazo para concluir é 30 dias. Depois pode ser prorrogado por mais 30, mais 30, mais 30, número indeterminado de vezes. Agora, esse prazo ele é impróprio, de modo que, se ele for descumprido, isso não vai acarretar uma nulidade do inquérito policial, não. O delegado vai continuar investigando, e até porque, lembre-se de que eu falei para vocês, cuidado que as ilegalidades do inquérito policial não contaminam a ação penal vindoura daquele, né, que foi originada daquele inquérito policial. Então, a gente não fala, pessoal, em nulidade de inquérito policial só porque o delegado não cumpriu os prazos de lei. O que pode acontecer é o seguinte: se o investigado estiver preso e o delegado superar o prazo legal de 10 dias para concluir o inquérito policial, aí isso pode ocasionar o relaxamento daquela prisão, porque a prisão se tornou ilegal. Mas isso não vai macular, isso não vai manchar as investigações decorrentes ali daquele inquérito policial, tá bom? Então, cuidado com isso daí. Vamos lá. Vamos ver aqui, letra C. Letra C, vamos lá. Diante de notícia de novas provas, a autoridade policial poderá desarquivar de ofício inquérito policial já encerrado. Olha aí, de ofício não, né? Aí aqui a gente já vai adotar aquela posição majoritária da doutrina, no sentido de que quem tem que desarquivar o inquérito policial que foi arquivado é o próprio juiz, atendendo a um requerimento do Ministério Público, tá bom? O delegado não determina de ofício esse desarquivamento, não. A letra C está incorreta. Letra D. O inquérito policial é peça imprescindível, já está errado aí, né? Ao oferecimento da denúncia e se encerra com a apresentação de relatório final pela autoridade policial. O erro é aqui, ó. Não é imprescindível, é prescindível, ou seja, é dispensável a gente ver essa característica do inquérito policial. É o único erro aí dessa assertiva. Letra E. Aplicam-se às autoridades policiais as mesmas regras de suspeição e impedimento concernentes aos magistrados. Errado, pessoal. Ó, a parte, ela não pode, né, o investigado, por exemplo, seu defensor, não podem opor exceção de delegado de polícia. A gente não fala em exceção de suspeição de delegado de polícia. O que é isso, professor? É quando há alguma suspeita de que aquele delegado não é imparcial, né? Ele vai ser parcial, por exemplo, porque ele investigou o irmão dele, está investigando o irmão dele, né? Se ele está investigando o irmão dele, há um risco aí de que ele não seja imparcial. Só que o investigado, o defensor, eles não podem arguir a suspeição de um delegado. O que a lei fala é que o delegado tem que declarar a sua própria suspeição, mas ela não poderá ser arguida. É diferente do juiz, porque na ação penal, o que vai acontecer? Na ação penal, sim, a parte, por meio de uma exceção de suspeição ou por meio de uma exceção de impedimento, pode alegar na ação penal, isso é durante a ação penal, durante o processo penal, pode alegar o quê? Pode alegar a suspeição do juiz ou o impedimento do juiz, tá bom? Então, essa letra E está incorreta. Sétima questão. Então, nosso gabarito aqui foi qual mesmo? Deixa eu me voltar aqui, foi letra A, né? Isso, sexta, letra A. Vamos ver agora aqui a sétima questão. Questão ainda no CEP, Polícia Civil do Piauí 2018. Vamos ver aqui o que o comando da questão quer. Acerca do inquérito policial, acerca de inquérito policial e prisão em flagrante, assinala a alternativa correta. Então, vamos atrás da alternativa correta. Vamos lá. Sétima questão, deixa eu configurar aqui, subir aqui mais um pouco. Aqui. Vamos lá, pessoal, alternativa correta. Sétima, letra A. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá obrigatoriamente converter a prisão em flagrante em preventiva. É obrigado o juiz converter um flagrante em prisão preventiva? Não, pessoal. A prisão preventiva ela é uma medida de última ratio, ou seja, um último recurso. O juiz só vai decretar a prisão preventiva se presentes os seus requisitos e se não tiver uma medida mais branda que surta o mesmo efeito.
Então, por exemplo, em vez de decretar a prisão preventiva, ele pode decretar uma monitoração eletrônica, ou seja, tornozeleira eletrônica, né? Aí, aquele preso em flagrante, ele vai para casa, só que ele vai ficar monitorado, ele não vai ficar preso preventivamente. Então, o juiz não é obrigado a decretar a prisão preventiva de ninguém, não. Letra B. Qualquer do povo, as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Errado. Qualquer do povo, não. Para qualquer do povo, flagrante é facultativo. A gente ainda vai ver isso, né, pessoal? Ainda vamos ver na aula de prisão. A gente ainda vai ter uma aula de prisão. Por isso que vocês ainda podem ter alguma dificuldade com essa questão aqui, porque a gente ainda vai tratar do tema de prisão. Mas veja, qualquer do povo, para qualquer do povo, o flagrante é facultativo, ou seja, qualquer do povo não é obrigado a prender quem está em flagrante delito. Agora, o delegado e os policiais são obrigados a prender quem se encontra em flagrante delito. Letra C. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito até o prazo de 24 horas. Errado. Nas infrações permanentes, a todo momento ocorre flagrante. A todo momento, ok? A todo momento, pessoal, pode acontecer a prisão em flagrante. Por quê? Porque no crime permanente, a consumação se prolonga no tempo, por vontade do agente. Imagina uma extorsão mediante sequestro. Enquanto a vítima estiver no cativeiro, né, estiver com a sua liberdade cerceada ali no cativeiro, o crime está se consumando. Logo, pode acontecer o flagrante a qualquer momento. Mesmo que passe 24 horas, 36, 72, não importa. Mesmo que seja em 5 dias, enquanto a vítima estiver no cativeiro, com a sua liberdade privada, haverá a consumação do crime, prolongando-se aí no tempo, e pode acontecer a prisão em flagrante a qualquer momento. Letra D. A autoridade policial enviará os autos do inquérito ao juiz competente e este fará relatório minucioso do que tiver sido apurado? Este quem? O juiz? Não, pessoal. Né? Este aqui é para o mais próximo, é para o juiz, né? Não é o juiz que faz o relatório. Quem faz o relatório é o delegado. Errado, né? É o delegado que faz um minucioso relatório do inquérito policial e depois encaminha para o juiz. Aí o juiz é que abre vista para o MP se manifestar. O MP vai dizer se oferece denúncia, se oferece acordo de não persecução penal, se requisita alguma diligência imprescindível, se requer o arquivamento do inquérito policial, se suscita conflito de competência ou requer declínio de competência, isso fica com o MP. Mas não é o juiz que elabora o relatório, não, é o delegado. Portanto, só sobrou a letra E, né? Aí vai ser o nosso gabarito, portanto, da sétima questão, letra E. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova, acompanharão os autos do inquérito. Correto? Isso é expressa previsão do Código de Processo Penal. Na verdade, ó, veja aí, banca no CEP. Todas essas questões aí foram tiradas da lei, letra da lei. Por isso, na primeira aula, eu falei para vocês, leiam a lei, é importantíssimo. Mas não basta só ler, não, né? Tem que entender. Até porque se o examinador trocar uma coisa pequena, né, ali na letra da lei, e você tiver decorado, não tiver entendido, você vai errar. Então é importante sim conhecer a lei, pessoal. Logo, sétima questão aí, nosso gabarito, a letra E. Vamos agora aqui, deixa eu subir, vamos para a oitava. De novo, questão da Polícia Civil do Piauí, 2018, banca no CEP. Quanto ao inquérito policial e a notícia crimes, marca a alternativa correta. Então vamos procurar novamente aqui a alternativa correta. Vamos lá. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade, né? Correto, pessoal. Aqui já é o nosso gabarito, oitava questão, letra A. Isso tem expressa previsão no artigo 20 do Código de Processo Penal. Deixa eu ler aqui para vocês. Artigo 20 do Código de Processo Penal. Diz o seguinte, vamos lá, artigo 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Vocês vejam aí, que foi um Ctrl+C e Ctrl+V da lei. Por isso que eu digo, leiam a lei, leiam a lei. Vou bater nessa tecla muitas vezes. Aqui, ó, nada mais é do que artigo 20 do Código de Processo Penal. Então, já é a nossa letra A, nosso gabarito aí, né? Deixa eu continuar aqui. E nos atestados de antecedência que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. Correto, né? Ó, aí já é
o parágrafo único do artigo 20, que fala o seguinte: nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. Então, cópia da lei, né? Disposição literal ali do nosso texto de lei. Letra A. Vamos ver aqui o erro das demais. Deixa eu passar aqui de novo. Vamos agora ver a letra B, né? Letra B diz o seguinte: depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial não poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia. Errado, pode sim. Isso está expressamente previsto no artigo 18 do Código de Processo Penal. Vamos dar uma lida nele aqui, ó. Artigo 18 do CPP. Diz o seguinte: depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, ou seja, por falta de justa causa, a autoridade policial poderá, não é não poderá, poderá sim, proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Então, de novo, letra da lei. Letra C. Para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada em determinado modo, em qualquer hipótese, a autoridade policial deverá proceder à reprodução simulada dos fatos. E aí? Errado, ó, por quê? Não é em qualquer hipótese. Se contrariar a moralidade pública e os costumes, não pode ser feita a reprodução simulada dos fatos. Vamos procurar aqui. Vou procurar aqui para você, deixa eu falar bem aqui qual é o artigo. Reprodução simulada dos fatos. Vamos ver aqui. Ctrl F. Ó, é o artigo 7º. Vou colocar aqui para vocês. É a letra C. Artigo 7º do Código de Processo Penal. Olha o que ele fala. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, né, que é a reconstituição do crime, e lembra que nesse caso aqui, o investigado, né, ele não pode ser obrigado a participar da reprodução simulada dos fatos, porque aqui é um comportamento ativo e ele está cobertado pelo direito de não produzir prova contra si mesmo, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Então, não é em qualquer hipótese. Se a reprodução simulada dos fatos contrariar a moralidade ou a ordem pública, ela não poderá ser realizada. É só vocês tomarem como exemplo um crime de estupro. Não tem como fazer uma reconstituição de um crime de um estupro, né, pessoal? Colocar a vítima lá novamente para ser revitimizado, não. Isso contraria a ordem pública, contraria a moral. Portanto, não pode. Letra D. É possível o indiciado ficar incomunicável, no entanto, sua incomunicabilidade, que não excederá 6 dias, não, 3 dias, dependerá de despacho do delegado nos autos do inquérito, comunicando imediatamente ao juiz. Ó, eu vou falar para vocês aqui sobre essa incomunicabilidade. Deixa eu só pesquisar aqui qual é o artigo aqui para eu citar direitinho para vocês. É o artigo 21. Aqui, ó. É o artigo 21 do CPP, que diz o seguinte: a incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. Parágrafo 1 do artigo 21. A incomunicabilidade, que não excederá 3 dias, olha o que eu falei, são 3 dias, será decretada por despacho fundamentado do juiz, não é da autoridade policial, como diz aqui, ó. Dependerá do despacho do delegado, não, do juiz, a requerimento da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, respeitado, em qualquer hipótese, o disposto no artigo 89, inciso 3 do Estatuto da OAB. Né? Não existe incomunicabilidade para o advogado. E o que é essa incomunicabilidade? É justamente não permitir que alguém tenha acesso ao preso, né? Ao preso ali durante a fase de investigação. Isso não vale para o delegado. Ou, desculpa, não vale para o advogado. Agora, cuidado. A maior parte da doutrina entende que esse artigo 21 do CPP não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Por que que não foi? Porque nem mesmo, pessoal, em estado de exceção, né, estado de sítio, estado de defesa, se admite a incomunicabilidade do preso. Nem mesmo nesses casos de estado de exceção. Ora, se nem em estado de exceção eu não posso ter a incomunicabilidade do preso, como tem previsão na Constituição nesse sentido, com maior razão eu não posso ter incomunicabilidade nos casos de Estado democrático incólume, né? Nos casos em que não há um estado de exceção.
ok? Então, com base nesse argumento, o que vai acontecer? A maior parte da doutrina vai dizer que esse artigo 21 do CPP não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, tá bom? Mas vocês vejam aí que ele ainda cai, inclusive, em questão da NUCEP, né? Não é a questão da NUCEP aqui? Olha aí, ó, 2018, tá bom? Então, tem que memorizar. Letra E, vamos lá. O inquérito deverá terminar no prazo de 15 dias? 15 dias não, né? Está errado. Se o indiciado tiver sido preso em flagrante, não são 15 dias, são 10 dias. Ou estiver preso preventivamente, ou no prazo de 10 dias quando estiver solto. Não, estiver solto, 30 dias. Aqui 30, e aqui não são 15, são 10 dias. Então, errado, portanto, nosso gabarito aí, da questão de número 8, é letra A. Questão de número 9, vamos lá. Também, de novo, banca no CEP. Vamos lá. Em relação ao inquérito policial, marque a resposta correta. Então, vamos atrás aqui da resposta correta. Letra A. Iniciado o inquérito e observando a autoridade policial que não existem provas suficientes para a condenação do acusado, a autoridade deverá arquivá-lo. De novo, né, pessoal? Como eu digo, cai demais isso. A autoridade policial não pode arquivar inquérito policial. Errado. Letra B. Crimes que se processam por meio de ação penal pública incondicionada podem ter a instauração do inquérito policial solicitados pela vítima ou ofendido. Ó, está correto, né? De fato, quando o inquérito ele for, ou melhor, quando o crime for processado mediante ação penal pública incondicionada, uma das formas de instauração do inquérito policial é justamente por requerimento, né, por uma solicitação da vítima do ofendido. Está correto, é nosso gabarito, portanto, letra B. Cuidado para não confundir, né? Ora, se o delegado pode instaurar até de ofício, quando o crime é processado mediante ação penal pública incondicionada, então ele pode instaurar o inquérito policial também em crime de ação penal pública incondicionada, quando houver alguma solicitação da vítima, tá bom? Então, nosso gabarito é a letra B. Letra C. Iniciado o inquérito e observando a autoridade policial que não existem provas suficientes para a condenação do acusado, a autoridade policial poderá arquivá-lo. Errado de novo, não pode arquivar. Até repetindo aí, a letra A é iniciado o inquérito observando a autoridade policial que não existem provas suficientes para a condenação do acusado, a autoridade policial, é poderá, olha, só mudou aqui o verbo, né? Poderá, está errado também, porque nem deve e nem pode, ok? Não pode e nem deve arquivar o inquérito policial. Quem arquiva é o juiz, atendendo a um requerimento do Ministério Público. Letra D. Quando o crime for contra a honra do presidente da República, o inquérito policial é instaurado somente por requisição do próprio presidente. Não, pessoal. Requisição do ministro da Justiça. Ministro da Justiça. Aqui, ó, quando houver a prática de um crime contra a honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, esse crime é processado mediante ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Não é do próprio presidente, tampouco do chefe de governo estrangeiro, não. É do ministro da Justiça. Então, está errado. Letra E. Qualquer do povo poderá solicitar a instauração de inquérito em relação aos crimes ocorridos contra a honra do presidente da República. Acabei de falar que não, né? Tem que ser mediante requisição do ministro da Justiça. Então, nona questão, nosso gabarito é a letra B de bola. Beleza? Vamos aqui para a questão de número 10. Questão número 10 aí é uma questão da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, Banco FGV, ano 2021. O inquérito policial é procedimento administrativo que possui características próprias. Vamos ver aqui. Características próprias destacadas pela doutrina e pela jurisprudência. Com relação ao tema, analise as afirmativas a seguir. Então, vamos analisar aí as afirmativas a respeito do inquérito policial. Item 1. Pode ser instaurado de ofício ou a requerimento, tanto nos crimes de ação penal pública, quanto no de ação privada. Está certo? Já está errado, né? Falso. Não. Se for crime de ação penal privada, não pode o inquérito policial ser instaurado de ofício, ou seja, sem provocação. A autoridade policial precisa do requerimento da vítima. Então já está errado. Mas o oferecimento da ação penal dependerá da vontade da vítima nesse último caso. Aí está correto, né? Realmente, quando for crime de ação penal privada, precisa de requerimento da vítima para que o MP possa oferecer. Desculpa, no caso de ação penal privada, é a própria vítima que vai ofertar a queixa-crime, né? Estou confundindo aqui com a ação penal pública condicionada. Aí, nesse caso,
precisa de requerimento, precisa da representação da vítima para que o MP possa ingressar com a denúncia. 2. Contra a decisão que indefere o seu requerimento de abertura, cabe recurso ao Poder Judiciário. Errado. Quando o delegado ele indefere um requerimento de abertura do inquérito policial, né, que foi formulado pela vítima, aí, por exemplo, não cabe, pessoal, recurso não é para o Poder Judiciário, não, né? Não é para o Poder Judiciário, é para o chefe de polícia. Chefe de polícia. Está errado. 3. 3 vai ter que estar certo, né? Porque aqui não tem nenhuma das alternativas, então só pode estar correto. Eu vou até marcar aqui. Pode ser requerida sua abertura, ainda que não seja possível identificar o autor do fato naquele momento. Perfeito. O inquérito policial ele pode ter justamente essa finalidade de descobrir quem foi que praticou aquela infração penal, né? Então, quando não se sabe quem foi que praticou a infração penal, isso não é um empecilho para a instauração do inquérito policial, não. O delegado instaura e aí ele vai investigar para saber quem foi que cometeu aquele crime, né? Só faltava essa. Encontra-se um corpo que foi vítima de um homicídio, né? Uma pessoa vítima de homicídio, aí o delegado não vai instaurar um inquérito policial porque não sabe quem foi que matou. Então, como é que ele vai investigar? Até por lógica, dava para você responder esse item 3 aqui. Então, pessoal, o único item correto é o 3, né? Está correto somente o que se afirma em 3. Logo, 10ª questão, letra B de bola. Beleza? Vou passar aqui. 11ª questão agora. Vamos lá. Questão da Polícia Civil do Pará, ano de 2021. Analise a seguinte situação hipotética. Por intermédio do noticiário televisivo, fulano soube que estaria sendo investigado por envolvimento em crimes de fraude à licitação na compra de equipamentos para a Prefeitura de Belém do Pará. Cautelosamente decidiu contratar um advogado para acessar os autos de inquérito policial. Munido de competente procuração, seu procurador se dirige à delegacia de polícia para ter vista dos autos da investigação e o servidor que o atende nega acesso ao procedimento, por conveniência policial. A atitude do servidor é, pessoal, aqui nada mais é do que a aplicação da súmula vinculante número 14, que a gente falou sobre ela na aula. Cuidado, que não há sigilo do inquérito para o advogado. Essa é a regra geral. Não há sigilo de inquérito para o advogado. Então, o advogado tem o direito de acessar os autos do inquérito policial. Agora, cuidado, excepcionalmente, se tratar de uma diligência que ainda está em andamento, aí o advogado não acessará enquanto ela estiver em andamento. Depois que ela terminar e ela for encartada no inquérito policial, né, for colocada dentro do inquérito policial, aí a partir dali o advogado acessa. Por uma razão óbvia, enquanto ela estiver em andamento, ele não pode acessar o advogado, porque senão ele vai frustrar a eficácia daquela diligência policial. É só imaginar uma interceptação telefônica. Se o advogado puder acessar a interceptação telefônica enquanto ela estiver em andamento, é óbvio que ele vai, né, dedurar que para o cliente dele, que o telefone do cliente está grampeado, e aí, a partir dali, o cliente só vai conversar algo que não o comprometa, não é isso? Então, para evitar a frustração, né, a ineficácia da diligência policial, tem que terminar primeiro essa diligência que está em andamento, e aí só depois é que o advogado terá acesso. Então, aqui, qual foi a diligência que no caso aqui, o servidor, por conveniência policial, vedou o advogado de acessar, né? Vamos ver aqui. Cautelosamente decidiu contratar um advogado para acessar os autos do inquérito, munido de competente procuração, ele até apresentou procuração, seu procurador se dirige à delegacia para ter vista dos autos da investigação. Então, eram os autos da investigação, pessoal. Tem sim direito. Em nenhum momento a questão falou aqui em diligência em andamento, não. Então, nesse caso, pode sim o advogado acessar. Portanto, a atitude do servidor é incorreta. Vamos procurar aqui. Ó. Letra A, correta? Não. Letra B, equivocada? Pois todo inquérito policial deve ser público? Opa, lembra da característica do sigilo? Deixa eu tirar isso daqui. Lembra da característica do sigilo? Na verdade, o inquérito policial ele é sigiloso, né? Sigilo externo, para o público em geral, o inquérito policial ele é sigiloso, então está errado. E acessível a qualquer do povo, não. Qualquer do povo, não. Não existe o sigilo para o juiz, para o promotor e para o advogado. Agora, para qualquer do povo, né, um sigilo externo, esse existe. Está correta? Não. Está equivocada? Sim, pois o advogado é indispensável para a administração da segurança pública e da seguridade social. Nada a ver. O advogado, ele é imprescindível para a administração da justiça, como prevê
é a Constituição Federal. Mas o motivo de estar equivocado não é esse aqui, não. Então, só pode ser a letra E, que é o que sobrou, né? Nosso gabarito, portanto, é a letra E. É equivocada, pois é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Perfeito, aqui, ó, é a súmula vinculante número 14. Que vocês têm que memorizar essa súmula. Ela é importantíssima para concurso de delegado, beleza? Não, de delegado não, da Polícia Civil, né? De agente e escrivão, desculpem. Vamos lá, questão agora de número 12. Questão número 12 também, Polícia Civil do Pará. Vamos dar uma lida aqui. Beltrano, delegado de polícia em Marabá, no Pará, né? Até já morei lá em Marabá, quando era na lista do Ministério Público Federal, eu trabalhei em Marabá por 4 anos. Testemunhou visualmente um roubo tentado contra uma vítima que dirigia seu veículo em uma das avenidas mais movimentadas da municipalidade. O agressor não conseguiu subtrair qualquer bem, pois a vítima acelerou seu automóvel e empreendeu fuga. Não vislumbrando importância no fato, nem visualizando dano à sociedade, Beltrano mantém-se inerte. Então, o delegado não fez nada, ele presenciou aqui o quê? Um roubo tentado contra uma vítima que dirigia seu veículo. Tá certo essa conduta do delegado, pessoal? Claro que não, né? Ele deveria instaurar inquérito policial e até de ofício, porque o crime aqui é de ação penal pública incondicionada, crime de roubo. Considerando a situação hipotética sobre a conduta desse delegado, é correto afirmar que, vamos ver aqui, opa, apagar aqui para eu poder subir a página. Ó, 12, questão número 12, letra A. Fere o princípio da indisponibilidade, uma vez que a autoridade policial não pode determinar o arquivamento do inquérito policial discricionariamente. Na verdade, aqui ele nem sequer chegou a instaurar inquérito policial, então não é verdadeiramente o princípio da indisponibilidade que a gente vai aplicar aqui não, né? É o princípio da obrigatoriedade. Letra B, fere e também da oficiosidade, né? Oficiosidade que é justamente instaurar o inquérito policial de ofício, ok? Fere a oficiosidade inerente à função do cargo, vez que, em crime de ação penal pública incondicionada, como é o roubo, a autoridade policial tem o dever de ofício de proceder à apuração do fato delitivo. Perfeito, tudo correto aqui, é o nosso gabarito. Ó, característica da oficiosidade. Vimos isso também na nossa aula, né? Lembra do deita idoso? Ah, tem no deita idoso 2 Os, né? Um deles é a oficiosidade, ou seja, o delegado, em crime de ação penal pública incondicionada, instaura o inquérito policial de ofício, sem provocação, não precisa aguardar manifestação alguma, nem sequer da vítima. Agora, se for de ação penal pública condicionada à representação, ou então de ação penal privada, aí sim ele precisa ser provocado pela vítima para instaurar o inquérito policial. Letra C. Assegura a autoritariedade do inquérito policial? Não. Essa característica aqui, pessoal, nem todos os doutrinadores trazem, né? O professor Fernando Capês, por exemplo, ele traz. Autoritariedade significa apenas que o inquérito policial é conduzido por uma autoridade pública, né? É isso, mas não é essa característica aqui que foi violada no caso aí do enunciado, não. Letra D. Deixa eu subir aqui mais um pouco. Letra D. Assegura a voluntariedade da jurisdição penal, uma vez que a vítima do roubo tentado não procurou autoridade policial para reclamar do fato criminoso. Não, não há essa necessidade. O crime é de ação penal pública incondicionada, então não precisa de nenhuma manifestação da vítima para o delegado instaurar o inquérito policial. Letra E. Assegura o sistema inquisitivo de perseguição penal? Já está errado, né? O nosso sistema, pessoal, é o acusatório, não é o inquisitivo, né? Inquisitivo é aquele em que as funções de investigar, acusar e julgar se concentram nas mãos de uma única pessoa, do chamado juiz inquisidor. E, além disso, esse juiz inquisidor, ele pode produzir prova de ofício. Isso não foi adotado pela Constituição Federal de 88, que adotou o chamado sistema acusatório. Ou seja, as funções de acusar, de julgar e de defender estão concentradas em pessoas diferentes. Eu vou ter um órgão para acusar, que é o Ministério Público, na ação penal pública, ou então a vítima na ação penal privada. Eu vou ter o defensor do outro lado, né? Pode ser público ou privado, e vou ter o juiz para julgar. Então, há diferenças aí de funções, que são exercidas por pessoas diferentes. E, além disso, o juiz, ele não tem iniciativa probatória, ele não sai atrás de prova como existe no sistema inquisitivo. Então, letra E está incorreta. Portanto, o nosso gabarito aqui dá
12ª questão, a letra B de bola. Vamos lá. Agora para a 13ª questão. De acordo com as normas processuais penais vigentes no Brasil, assinale a alternativa correta. Então, vamos atrás da alternativa correta. Vamos lá. Letra A. O inquérito policial que tramitar perante a Justiça Estadual deve ser concluído em 30 dias, caso o investigado esteja solto. Até aí, correto. Podendo ser prorrogado após a decisão do magistrado responsável. Correto, né, pessoal? Então, aqui já é nosso gabarito. Falamos isso, olha. O CPP, ele traz 2 prazos. Se o investigado estiver solto, 30 dias, podendo ser prorrogados por mais 30, mais 30, mais 30, número indeterminado de vezes. Agora, se ele estiver preso, aí o inquérito policial deve ser concluído no prazo de 10 dias. E lembra que o pacote anticrime trouxe uma regra nova, né? Podendo haver, no caso de investigado preso, uma única prorrogação por até 15 dias. Só que essa única prorrogação por até 15 dias, que foi trazida pelo pacote anticrime, e incluída no CPP, está com eficácia suspensa, por conta de medida cautelar do ministro Luiz Fux, do STF, tá bom? Letra B. Não se tramitam inquéritos policiais perante a Justiça Federal? Óbvio que tramita, né? Inclusive, ó, o prazo é até diferente, é 15 dias se estiver preso e 30 dias se estiver solto para concluir o inquérito policial. De acordo com a lei de tóxicos, o inquérito policial que apura o crime de tráfico de entorpecente tem os mesmos prazos de conclusão previstos no CPP? Não. Lá na lei de drogas, 30 dias podem ser duplicados se preso e 90 dias podem ser duplicados se solto. Desculpa, é o contrário, né? 30 dias se preso, podendo ser duplicado, e 90 dias se solto, podendo ser duplicado, né? Sempre, claro, o prazo do preso tem que ser menor. Está preso, o inquérito policial tem que correr mais rápido. Beleza? Vamos aqui. Letra D. Se o investigado estiver preso, o prazo de conclusão do inquérito policial será o mesmo de quando ele estiver solto. Não, já falei que não, né? 10 dias se estiver preso, 30 dias se estiver solto. E letra E, nos crimes contra a economia popular, o prazo para a conclusão do inquérito policial é de 100 dias, não. 10 dias, estando investigado preso ou solto, né? 10 dias em crimes contra a economia popular, estando investigado preso ou solto. Também vimos isso na nossa aula. Então, gabarito aí da 13ª questão é letra A. 13ª, letra A. Deixa eu subir aqui mais um pouco. Agora sim, vamos lá. Questão número 14. Sobre as regras legais do inquérito policial, assinala a alternativa correta. Vamos atrás da alternativa correta. Vamos lá. Letra A. A lavratura do boletim de ocorrência pelo ofendido não é meio hábil para iniciar o inquérito policial. Não, falamos disso nas nossas aulas, né? Inclusive, em relação a crimes que são processados mediante ação penal pública condicionada à representação, eu falei para vocês que o STJ entende que o registro do boletim de ocorrência pode sim ser tomado como representação, desde que haja ali uma manifestação inequívoca da vítima, no sentido de querer ver processado o autor do fato criminoso, isso já é tomado como uma representação. Ora, e se o crime for de ação penal pública incondicionada, aí, com maior razão, o delegado tomando conhecimento da infração criminal por meio do boletim de ocorrência, ele já pode instaurar o inquérito policial. Afinal de contas, ele não depende de manifestação de vontade alguma, né? Então, se ele não depende, ele pode, claro, também utilizar o BO para instaurar o inquérito policial. Então, letra A, errado. Letra B. A autoridade policial não poderá mandar instaurar inquérito após comunicação verbal de suposto crime feito por pessoa do povo. Errado. Pode sim. O que ele vai fazer é reduzir a termo, né? Ele toma conhecimento de um crime que é processado mediante ação penal pública incondicionada, se ele pode instaurar de ofício, então ele também pode instaurar o inquérito policial quando alguma pessoa comunica a ele, ainda que verbalmente. Letra C. Do despacho que indeferiu o requerimento de abertura do inquérito, só caberá recurso para o governador. Não é governador, já vimos isso. É chefe de polícia. Chefe de polícia não é o governador, né? Chefe de polícia quem é? Pode ser o delegado geral ou o secretário de segurança pública, a depender do estado. Se for na esfera federal, é o superintendente da Polícia Federal. Letra D. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação poderá ser iniciado sem a própria representação. Já vimos que não. Se depende de representação, a vítima tem que representar, senão o delegado não poderá instaurar o inquérito policial. O que mais? Vamos ver aqui, deixa eu subir um pouco. Só sobrou a letra E, só pode ser o nosso gabarito, né? Então, 14, letra E. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Perfeito. Se for ação penal pública incondicionada,
o delegado pode até instaurar de ofício. Mas também pode haver, sim, uma requisição do MP, requisição do juiz, ou até requerimento da vítima, do ofendido, ou de qualquer do povo. Agora, se for condicionado à representação, aí precisa da representação do ofendido ou do seu representante legal. Então, letra E está perfeita, nosso gabarito da 14. Vamos ver aqui agora a questão número 15. 15, questão número 15, Polícia Civil do Pará de novo, né? Em se tratando do inquérito policial brasileiro, assinale a alternativa correta. Então, vamos atrás da alternativa correta. Letra A. O inquérito policial regrado no CPP também pode ser presidido pela autoridade tributária? Espera aí. Vamos lá. Ó, a autoridade tributária, ela pode presidir alguma investigação? Pode, né? Agora, não pode ser o inquérito policial, porque o inquérito policial só pode ser presidido pelo delegado. Falei para vocês, cuidado, que outras autoridades podem investigar. Por exemplo, o Ministério Público pode investigar. Ele não pode investigar por meio do inquérito policial. Ele vai investigar por meio do chamado PIC, Procedimento Investigatório Criminal. Agora, por meio do inquérito policial, só o delegado é que pode investigar. Isso não significa dizer que só o delegado que investiga. Não, outras autoridades também investigam, só não pode ser por meio do inquérito policial. Letra B. A natureza do inquérito policial brasileiro é acusatória. Não, não é acusatória, pessoal. A gente viu isso. Ele é inquisitório, inquisitivo, né? Inquisitório, inquisitivo. A gente viu as características do inquérito policial. Vimos lá. Ele é inquisitivo por quê? Porque não existe contraditório em ampla defesa no inquérito policial. Então, ele não é acusatório, ele é inquisitivo ou inquisitório. Sendo válido o direito ao contraditório. Não, não existe contraditório no inquérito policial. Letra C. A parte que for vítima de eventual ato ilícito não pode apresentar notícia de crime diretamente à delegacia por meio de advogado privado. Errado, né? Claro que pode. Se ele for de ação penal privada, pode fazer o requerimento para iniciar o inquérito policial por meio do advogado. Se for de ação penal pública condicionada à representação, pode representar. E se for de ação penal pública incondicionada, também pode requerer a instauração do inquérito policial, né? Porque se o delegado nem precisa de nenhuma condição específica para iniciar um inquérito policial, é óbvio que também ele pode iniciar com base no requerimento da vítima. Letra D. O indiciamento configura a etapa do inquérito policial que oficializa a existência do primeiro indício material do delito. Primeiro indício material do delito, não, né? O indiciamento, na verdade, pessoal, o que é o indiciamento? O indiciamento, ele é um ato formal, né, do delegado, portanto, depende de um despacho, em que o delegado, depois que ele conseguir reunir a justa causa, ou seja, prova da existência do crime e indício de autoria ou participação, de que realmente foi uma determinada pessoa que cometeu o crime, aí ele vai indiciar aquela pessoa, né? Ou seja, aquela pessoa que, em relação à qual só existia uma mera desconfiança, apenas um mero suspeito, passa a ser o provável autor da infração criminal depois do indiciamento do delegado, que, digo de novo, é um ato formal, depende de despacho no bojo do inquérito policial. Então, letra D está incorreta, não configura a existência do primeiro indício material, não, né? Já tem que haver indício material, aí depois é que o delegado indicia, beleza? Então, só sobrou a letra E, né? Então, 15, nosso gabarito vai ser a letra E. Nos crimes de ação penal privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Perfeito, a gente já falou disso aqui várias vezes. Então, letra E é o nosso gabarito da 15ª questão. Vamos ver aqui a 16ª, que diz o seguinte. Assinale a alternativa correta, né? Vamos atrás da alternativa correta. Letra A. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial não poderá ser iniciado a requerimento do ofendido. É o contrário. Se for ação penal pública condicionada à representação, só pode iniciar por representação do ofendido, né? E se for ação penal pública incondicionada, pode sim ser iniciada a requerimento do ofendido. É só lembrar. Ora, se o delegado ele pode instaurar um inquérito policial sem o implemento de nenhuma condição, então ele também poderá instaurar o inquérito policial quando o crime for processado mediante ação penal pública incondicionada, atendendo ao requerimento da vítima, tranquilamente. E vimos isso também na aula. Letra B. O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, poderá, sem ela ser iniciado? Não, já disse que não, não vou nem continuar lendo, né? Letra C. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada em determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, isolando a área do entorno para que eventuais diligências que firam a moralidade pública possam ser devidamente replicadas. Errado, a gente já viu isso também. Se violar a moralidade pública, pessoal, ele não vai realizar a reprodução simulada dos fatos, ou seja, a reconstituição do crime. A gente viu isso. Se violar a moralidade pública, a ordem pública, não pode haver reprodução
reprodução simulada dos fatos. Não é isolar a área e fazer, não. Não pode, tá bom? Letra C, errado. Letra D. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Agora sim está correto, né? Depois de questões anteriores, falar em quem? Governador, falar em poder judiciário, né? Recurso para o poder judiciário, recurso para o governador, não. Recurso para o chefe de polícia quando o delegado indeferir o requerimento de abertura de inquérito policial. Então, questão número 16, letra D, beleza? Letra E. Todas as peças do inquérito policial serão num só processado, correto, resumidas a escrito e, neste caso, rubricadas pela autoridade. Resumidas a escrito, neste caso, rubricadas pela autoridade, não. Vamos ver bem aqui, ó. Essa aí é a característica do inquérito policial, que é escrito, né? Que eu até falei para vocês, que ele, escrito, tomem como documentado, ou seja, tudo que for praticado no inquérito policial deve ser documentado. Vai ser necessariamente por escrito? Não, pode ser numa mídia, né, digital, por exemplo, a gente fazendo uma interpretação aí, uma interpretação progressiva do artigo, deixa eu procurar aqui para vocês qual é o artigo, que eu não me lembro de cabeça, né? Ó, ele fala até em datilografado, tão antigo que é da década de 40, né? Datilografado, vamos ver aqui, datilografado. É o artigo 9º, pessoal. Deixa eu colocar aqui para vocês, então. Artigo 9º do CPP. Ele diz assim, ó. Todas as peças do inquérito policial serão num só processado, reduzidas a escrita ou datilografadas, e, neste caso, publicadas pela autoridade. Qual foi o erro da assertiva aí? Olha a sacanagem aqui do examinador. Não é resumidas a escrito, é reduzidas. Ele trocou uma única palavra, né? Que sacanagem. Isso não mede conhecimento de ninguém, mas é aquele que eu falei, tem que decorar a lei, porque é assim que cai. E a gente quer passar em concurso, então não tem jeito. Tem que decorar, né? Então, pessoal, questão número 16, nosso gabarito aí, a letra D de doido. 16, letra D de doido. Vamos ver aqui a 17. Questão número 17. Sobre o inquérito policial brasileiro, assinar a alternativa correta. Vou procurar, portanto, aqui a alternativa correta. Letra A. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá receber ordens superiores para iniciar a investigação? Não, não é isso não. O delegado vai atuar de ofício, né? Vamos ver aqui qual é, o que diz o artigo 6º do CPP. Logo que tiver conhecimento da prática da infração, a autoridade policial deverá, aí tem vários incisos aqui dizendo o que é que o delegado deverá, mas esse rol aqui ele é exemplificativo, ou seja, existem outras diligências que o delegado pode tomar. Aí tem aqui, ó, são 10 incisos. O primeiro vai dizer, por exemplo, que o delegado deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado e a conservação das coisas até a chegada dos peritos. E continue, tem várias outras coisas, né? Ouvir o ofendido, colher todas as provas que servirem para esclarecimento do fato e suas circunstâncias, proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e acareações, e aí vai. Várias diligências. Então, não tem esse negócio aqui de receber ordens superiores para iniciar a investigação, não. Errado. Letra B. Deixa eu colocar aqui. Artigo 6º do CPP. Letra B. A autoridade policial fará sucinto relatório, não, minucioso relatório, do que tiver sido apurado no inquérito e enviará autos ao promotor competente. Não é ao promotor competente, ele envia ao juiz. O juiz é quem encaminha para o promotor, né? Então, deixa eu ver aqui para vocês qual é o fundamento normativo também, porque eu não me lembro de cabeça, né? Então, é minucioso relatório. Vou pesquisar aqui por minucioso. É o artigo 10, parágrafo 1º, pessoal. Artigo 10, parágrafo 1º do CPP. Artigo 10, parágrafo 1º. Olha o que fala o artigo 10, parágrafo 1º do CPP. A autoridade fará minucioso relatório, então não é sucinto, do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente. Ao juiz competente, não é ao promotor, é ao juiz. Tá bom? Letra C. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, serão leiloados após fotografados? Não, errado. Vou dizer para vocês aqui, ó, qual é o fundamento normativo. Na verdade, se um determinado objeto ainda interessa à persecução penal, ao inquérito, à ação penal, ele vai continuar sendo apreendido, vai continuar apreendido até o trânsito em julgado da sentença. Aí depois vai ser devolvido para o proprietário daquele bem, tá bom? Então, deixa eu ver para vocês aqui, ó.
Deixa eu pesquisar aqui pela palavra interessar. Interessarem. É o artigo 11. Vamos lá, né? Artigo 11, ele vai resolver essa letra C aqui, artigo 11 do CPP. Olha o que ele diz. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova, acompanharão os autos do inquérito. Tá bom? Tem esse negócio de leiloar aí, não. Beleza? Vamos continuar aqui. Letra D, né? Letra D. Vamos ver aqui o que fala a letra D. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração penal em que caiba a ação pública poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial. Correto até aí. E esta, ou seja, a autoridade policial, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Perfeito. Aqui sim é o nosso gabarito, letra D. Então, questão de número 17, nosso gabarito é letra D, tá, pessoal? Correto, né? Ó, vou falar para vocês aqui também qual é o fundamento aí dessa alternativa. Então, qualquer pessoa, é o artigo, não é o 27. Deixa eu ver aqui qual é. Bora, meu filho. Pronto, é o artigo 5º, parágrafo 3º. Vou colocar aqui para vocês. Esses artigos que eu cito aqui, pessoal, eu faço questão de citar, é porque eles caem bastante. Aí vocês têm que memorizar principalmente esse, né? Artigo 5º, artigo 5º, parágrafo 3º do CPP. Diz o seguinte, ó. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal que caiba ação pública poderá verbalmente ou por escrito, aí como pode ser verbal também, comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito policial, né? Eu até coloquei aí na assertiva incorreta, deixa eu ajeitar aqui, porque é da letra D, na verdade, né? Deixa eu apagar aqui. Gente, por que não está apagando? Bora, meu filho. Ah, agora sim. Pronto. Então, aqui, ó. Alternativa D, artigo 5º, parágrafo 3º do CPP. Letra E. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá prender o indiciado? Não, já vimos que não. Artigo 6º, aqui é artigo 6º, né? Ela vai até o local do crime para adotar aquelas diligências que eu já li para vocês, tá? Do artigo 6º do CPP. Então, nosso gabarito é da 17, a letra D. 17, letra D de doido. 18, vamos lá. No que diz respeito à ação penal, marque a alternativa correta. Agora vamos responder questões referentes à ação penal. Questão número 18, ele quer que a gente marque a alternativa correta. Vamos lá. As ações penais públicas condicionadas dependem do ofendido, nos casos de representação, e do ministro da Justiça, nos casos de requisição. Perfeito, já é o nosso gabarito. A ação penal pública, pessoal, ela pode ser incondicionada, quando não depende de nenhuma manifestação da vítima, né, de nenhuma condição específica, ou ela pode ser condicionada. A condicionada vai ser condicionada a quê? Ou a representação do ofendido, representação da vítima, ou então a requisição do ministro da Justiça. Então, letra A está correta, sim. Letra B. A ação penal pública poderá ser proposta pelo Ministério Público, por advogado público ou particular? Não, só pelo Ministério Público, né? O único titular da ação penal pública é o Ministério Público. Letra C. Apenas a ação penal pública incondicionada poderá ser proposta pelo Ministério Público. Não, apenas não. A ação penal pública condicionada também. Cuidado para vocês não confundirem. A ação penal pública condicionada, ela depende do implemento da condição, qual seja, depende. Pode ser a representação, pode ser a requisição do ministro da Justiça, mas o titular dessa ação penal é o Ministério Público. Afinal de contas, ela é pública, né? Então, quem vai propor a denúncia para dar início à ação penal é o Ministério Público, só que ele depende da representação ou da requisição do ministro da Justiça. Sem elas, ele não pode iniciar a ação penal por meio da denúncia, oferecendo a denúncia. Letra D. A ação de iniciativa privada se diferencia da ação pública no que tange ao direito de agir, uma vez que o direito de ação e a própria ação passam a ser de natureza privada, né? Não. Deixa eu só subir aqui um pouco, para ficar aqui melhor para mim.
Vamos lá. Ó, a ação de iniciativa privada, que é aquela em que o titular é a vítima, se diferencia da ação pública no que tange ao direito de agir. Beleza. No que tange ao direito de agir, ação penal privada, o titular é o ofendido. Na ação penal pública, o titular é o Ministério Público. Uma vez que o direito de ação e a própria ação passam a ser de natureza privada. Qual é o erro aqui? Quando fala a própria ação. Pessoal, toda ação ela é pública. Professor, agora é que eu não entendi mesmo. Toda ação, pessoal, ela é pública, né? Ela é um direito público subjetivo de pedir ao Estado juiz a aplicação do direito penal ao caso concreto. O que vai ser privado é a iniciativa para começar aquela ação penal, ou seja, o chamado ius persequendi in iudicio, ou seja, o direito de perseguir em juízo, né? Nesse caso, apenas a iniciativa de deflagrar a ação penal é que é privada, que pode ser de iniciativa privada, a depender do que prevê o tipo penal. Agora, a ação em si, o direito de ação, ele é um direito público, ele não é privado, ok? Então, a letra D está incorreta. Letra E. A titularidade da ação penal privada personalíssima é exclusiva do ofendido e do seu representante legal, não. Errado. Se ela é personalíssima, é só da vítima. Inclusive, se a vítima morrer, ocorrerá a extinção da punibilidade, tá bom? Então, errado também, letra E. Questão aqui, portanto, é de 18, letra A. Letra A. Questão aí bem elaborada, viu, pessoal? Ó, banca no CEP. É por isso, né, que eu digo para vocês que as nossas aulas têm que ser aprofundadas. Não dá para enganar vocês. Chega lá no INAPLE, e passar, né, é uma coisa bem superficial, ó, leia a letra da lei, pronto. Não, olha, uma questão dessa daqui bem elaborada, não dá para você responder só com a letra da lei, né, teria que conhecer um pouco da doutrina também para responder essa questão da banca no CEP. Então, poderia ser muito bem uma questão lá da prova de vocês no ano que vem, né, em 2023, que, se Deus quiser, vai sair esse concurso aí no primeiro semestre. Vamos lá, 18, portanto, letra A. Vamos agora aqui para a questão de número 19. Espera aí que eu ainda estou apanhando um pouquinho aqui desse dessa nova plataforma que eu estou utilizando aqui, esse novo programa. 19. Mais uma hora eu me acostumo com ela. Também banca no CEP, né? Questão aí da Secretaria de Justiça, Piauí 2017. Em relação às espécies de ações penais, marca a alternativa correta. Então vamos lá procurar a alternativa correta. Letra A. A ação penal pública incondicionada se diferencia da ação pública condicionada pelo fato de depender da interferência do ofendido. Opa! A ação penal pública incondicionada depende de interferência do ofendido? Não. De seu representante legal? Também não. Requisição do ministro da Justiça? Também não, que deverão manifestar sua vontade para que a ação seja proposta, diferentemente da ação penal pública condicionada. É o contrário, né? Justamente o contrário. Na ação penal pública incondicionada, o delegado, o MP, não precisa aguardar nenhuma manifestação de quem quer que seja. Instauram de ofício a perseguição criminal. O inquérito policial ou a ação penal. Agora, se for ação penal pública condicionada, como o próprio nome diz, depende de uma condição. Qual condição? A lei vai dizer. Pode ser a representação do ofendido e pode ser, ou pode ser a requisição do ministro da Justiça. Então, letra A está incorreta. Letra B, vamos lá. No sistema penal brasileiro, a ação civil pública condicionada é a regra, por isso não tem previsão legal expressa. A ação civil, cuidado, a regra é que a ação penal pública incondicionada, né? A regra é que os crimes são processados mediante ação penal pública incondicionada, tá bom? Agora, se o legislador quiser que um determinado crime seja processado mediante ação penal pública condicionada ou mediante ação penal privada, ele tem que dizer expressamente. Se ele não falar nada, é porque aquele crime é processado mediante ação penal pública incondicionada. Então, letra B está incorreta. Letra C. A ação penal pública incondicionada é promovida pelo juiz ou pelo Ministério Público. Pelo juiz, não, pessoal. Ó, vocês sabem como é que chama essa ação penal que é iniciada pelo juiz? É chamada de processo, olha o nome feio, judicialiforme. Então, se vocês encontrarem esse nome feio aí em alguma questão, não se assustem. Isso é apenas aquela ação penal que é iniciada pelo juiz. Não é admitida pela nossa Constituição. O juiz não pode dar início à ação penal, porque isso é característica do sistema inquisitório. E o nosso sistema ele é o sistema acusatório. Bom, então,
Está errado aí quando fala que o juiz pode iniciar a ação penal. Quem inicia a ação penal ou é a vítima, se for de ação penal privada, ou então o Ministério Público, se for de ação penal pública, incondicionada ou condicionada. Questão agora, ou melhor, letra D, né? Vamos ver aqui, letra D. A ação pública condicionada é aquela que, embora continue sendo do Ministério Público a iniciativa para a sua interposição, está condicionada à representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. Perfeito, né? Não encontrei nenhum erro aí, vamos ler de novo. A ação pública condicionada é aquela que, embora continue sendo do Ministério Público a iniciativa para a sua interposição, verdade, já falei para vocês que o titular da ação penal pública é o MP, mesmo que seja condicionada, está condicionada à representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. Perfeito, então o nosso gabarito aqui é letra D da 19ª questão. Letra E, o particular e o Ministério Público têm legitimidade para a propositura da ação penal privada, propriamente dita? O MP não. O MP não é o titular da ação penal privada, é o ofendido, é a vítima, tá bom? Então, letra E está incorreta. Uma vez que toda ação é pública. Verdade, toda ação é pública, mas a iniciativa para começar a ação penal pode ser do ofendido, no caso de ação de iniciativa privada, ou pode ser do Ministério Público, no caso de ação penal de iniciativa pública, tá bom? Então, 19, letra D. Questão número 20, vamos lá. 20 diz o seguinte: conforme o Código de Processo Penal, assinala a alternativa correta. Então, vamos de novo atrás aqui da alternativa correta. A ação penal nas contravenções será iniciada com o oferecimento de queixa e crime pelo ofendido. Não, pessoal. A lei das contravenções penais, ela diz que toda contravenção penal é processada mediante ação penal pública incondicionada. Então, gravem isso. Se a infração penal perpetrada for uma contravenção penal, ela vai ser iniciada mediante uma denúncia do Ministério Público, e independentemente de qualquer manifestação da vítima. Por quê? Porque toda contravenção penal é processada mediante ação penal pública incondicionada, tá bom? Então, letra A, errado. Letra B, ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público, ao investigado, o órgão do Ministério Público, ao investigado e à autoridade policial, encaminhará os autos para o depósito físico. Nada a ver, né? O examinador aqui viajou na maionese. O Ministério Público, se for arquivado o inquérito policial, ele vai ficar lá no arquivo morto do Poder Judiciário. E como é que acontece o arquivamento? O MP requer ao juiz, segundo a redação antiga do 28, né? Se o juiz concordar, ele arquiva. Se ele discordar, encaminha para o Procurador-Geral de Justiça, que poderá fazer o quê? O Procurador-Geral de Justiça, ele mesmo denuncia, se ele entender que existe justa causa e não era caso de arquivamento, portanto, ou então ele designa um outro membro do MP para ofertar a denúncia, que é obrigado a ofertar, né? Ou então ele insiste no arquivamento. Aí, nesse caso, o juiz vai ser obrigado a arquivar, porque é o chefe do MP que está dizendo que realmente é caso de arquivamento. Letra C agora? Letra C, né? Vamos ver aqui, subir mais um pouco. Letra C. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância judiciária, conforme dispuser o respectivo regimento interno. Errado. Não podem fazer nada. Não há nada. Não há nada a ser feito. Olha, cuidado. Aqui, é caso de arquivamento, não confundam. Se fosse o indeferimento de instauração do inquérito policial, ou seja, de começar o inquérito policial, aí sim, cabe recurso para o chefe de polícia. Agora, quando é o arquivamento e a vítima não concorda com o arquivamento, não vai poder fazer nada. Não existe recurso previsto em lei contra essa decisão que arquiva o inquérito policial, e também não pode ajuizar um mandado de segurança para demover essa decisão judicial que arquivou o inquérito policial. Enfim, se for arquivamento, a vítima não pode fazer nada. Agora, se for uma decisão de indeferimento do delegado de instauração do inquérito policial, aí sim a previsão de recurso administrativo para o chefe de polícia. Então, letra C está incorreta, né? A gente ainda não achou a correta não, né, pessoal? Vamos ver aqui. Ainda não. 20, agora 20, letra D. Vamos ver aqui a 20, letra D. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, correto até aí, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais, deixa eu subir aqui, salvo
Salvo o quê? Vamos lá. Salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. No juízo criminal. Correto, pessoal. É nosso gabarito aí, portanto, é a letra D. Deixa eu marcar aqui, ó. Então, questão de número... A questão aqui é a 20... Questão número 20, letra D, né? Deixa eu dizer para vocês aqui qual é... Deixa eu só confirmar que eu acho que é o 44. Artigo 44 do Código de Processo Penal. Deixa eu ver se é isso mesmo. Artigo 44. A queixa-crime poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção ao fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Então, de novo, cópia da lei, né? Artigo, deixa eu colocar aqui, ó. Vamos subir. Artigo 44 do Código Penal. Do Código de Processo Penal, na verdade, né? 44 do Código de Processo Penal. Letra E. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação se restringirá ao cônjuge ou ascendente? Não, né? Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. É o CAD. E lembra que o CAD é com 2 Cs, né? Porque é cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Então, letra E, errado. Então, 20, letra D de doido de novo. Questão 20, letra D de doido. 21. Vamos aqui para 21. Ver se dá para subir aqui, dá. Questão aí também, de novo, da NUCEP. Acerca do acordo de não persecução penal, agora a questão sobre a NPP. Novidade incluída no Código de Processo Penal pela Lei 13.964 de 2019, aqui é o pacote anticrime, é correto, vamos atrás da alternativa correta, afirmar que, letra A, homologado judicialmente o ANPP, o juiz devolverá os autos ao acusado? Não, ao MP, para que este inicie a execução do referido acordo perante o juiz da execução penal. Errado, não é devolver os autos ao acusado, não, é ao MP. Então, letra A está incorreta. Letra B, a vítima será intimada apenas em caso de descumprimento? Não. Homologação também. Homologação do ANPP também. Ok? A vítima vai ser intimada tanto da homologação do ANPP pelo juiz, como do descumprimento, da rescisão do ANPP. Então, letra B está incorreta. Deixa eu subir aqui de novo, para a gente ver a letra C. O ANPP será formalizado oralmente? Não, por escrito. Expressa previsão na lei, é por escrito, não é oralmente. Então, já está errado, não vou nem continuar lendo. Letra D. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao MP para que seja reformulada a proposta de acordo com concordância do investigado e seu defensor. Correto, pessoal. Nosso gabarito aí é a letra D, né? Então, letra D é o nosso gabarito, da 21, letra D. Perfeito, né? Está previsto lá no artigo 28A. E o ANPP, vocês têm que ler a letra da lei, porque vai cair, o ANPP vai ter uma questão na prova de vocês e vai ser letra da lei. Pode ter certeza que esse instituto aí vem caindo em todas as provas. Letra E. Vou subir aqui de novo. Vamos lá, letra E, questão número 21, letra E. Cumprido integralmente o ANPP, o juízo competente absolverá o réu? Não. Ele vai... O juiz competente declarará a extinção da punibilidade. É só imaginar, o ANPP, ele é pré-processual, ele é antes da ação penal. Então, se não tem ação penal, o juiz não pode absolver nem condenar. Ele vai só declarar a extinção da punibilidade por conta do cumprimento das condições entabuladas no ANPP entre o Ministério Público e o investigado, tá? Com a participação do advogado sempre, né? Então, questão número 21, letra D. Vamos aqui para a questão número 22. Estamos chegando ao final. Vamos lá. 22. Concluídas as investigações de inquérito policial, a autoridade policial indiciou Francisco, sem envolvimento anterior com o aparato policial ou judicial pela prática de crimes, ou seja, ele é primário sem antecedentes, como incurso nas sanções penais
do delito de lesão corporal de natureza gravíssima. Artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal, pena reclusão de 2 a 8 anos. Tendo Francisco confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal na delegacia, o ANPP, no caso, em tela, e aí? Tenho certeza que muito candidato caiu na pegadinha desse concurso aqui, ou melhor, dessa questão aqui. Tenho certeza. Por quê? O examinador foi maldoso aqui, ó. Ele jogou um crime aqui de lesão corporal, né? Colocou aqui a pena mínima, que é de 2 anos, portanto, se é inferior a 4 anos, pena mínima cabe o ANPP. Ele falou que houve a confissão formal e circunstancialmente, como a gente vê aqui, que também é requisito do ANPP. E aí pergunta se, nesse caso aqui, o Francisco, como ele confessou, a prática da infração penal na delegacia, o ANPP pode ou não ser proposto? Não pode, pessoal. Por que que não pode? Olha o detalhe. O crime aqui, ó, ele falou que ele não é reincidente, né? Porque se fosse reincidente também não caberia o ANPP. O crime aqui é de, vou até destacar, vou marcar para vocês aqui em amarelo, é de lesão corporal de natureza gravíssima. Cuidado, que quando o crime envolver violência contra a pessoa, não cabe a NPP. Violência ou grave ameaça contra a pessoa, não cabe a NPP. Então, se o crime é de lesão corporal de natureza gravíssima, não cabe a cor e não persecução penal, tá bom? Logo, qual é o gabarito aqui, ó? Poderá ser proposto? Não. Não poderá ser proposto diante da natureza do delito imputado. Perfeito. Então, ó, é letra B, o gabarito da 22. Não poderá ser proposto, pois a pena máxima combinada é superior a 4 anos. O ANPP leva em consideração a pena mínima, que tem que ser inferior a 4 anos. Cuidado, não pode ser igual, tem que ser inferior a 4 anos. Se for igual, não cabe a ANPP. Poderá ser proposto? Não. Poderá ser proposto? Não. Então, 22 é a letra B de bola. Letra B de bola, certo? Vamos subir aqui. Questão número 23 agora. Questão aí da Polícia Civil, escrivão de São Paulo. 2022, Banca Vunesp. A respeito do ANPP, assinale a alternativa correta. Então, vamos de novo atrás da alternativa correta, 23. O ANPP é firmado entre o acusado, o Ministério Público e o juiz, não participando, no entanto, o ofendido. Realmente, o ofendido não participa, que é a vítima, mas não é. Primeiro, a gente não fala em acusado, né? Porque estamos na fase pré-processual, a gente fala em investigado. Acusado é durante a ação penal. O MP, sim, ele participa, o investigado, o MP e o defensor do investigado. O juiz não participa das tratativas. O juiz só vai participar depois da segunda fase, que é a homologação do ANPP. A vítima será intimada da celebração do ANPP, mas não do seu descumprimento? Errado. Dos dois. Tanto da homologação quanto do descumprimento, a vítima vai ser intimada, como a gente já viu. A renúncia voluntária a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como proveitos do crime é uma das condições que podem ser ajustadas no ANPP. Perfeito, 23 é o nosso gabarito. Realmente, pessoal, uma das condições, deixa eu subir aqui mais um pouco, acho que nem dá para subir mais não, dá não, está no limite aqui. Ó, uma das condições do ANPP é justamente essa renúncia voluntária que o MP ele vai propor no ANPP ao investigado, tá bom? Há essa previsão no artigo 28 lá e seguintes, e parágrafos seguintes do CPP, beleza? Letra D. O ANPP é cabível a crime sem violência ou grave ameaça, correto, com pena mínima inferior a 4 anos, correto, não se considerando, para aferição de tal critério, as causas de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso concreto. Errado, se considera sim. Então, para calcular a pena mínima, eu vou considerar as qualificadoras, eu vou considerar as causas de aumento e de diminuição de pena. E aí, se o resultado for inferior a 4 anos, vai caber ao NPP. Então, por exemplo, se houver uma tentativa de crime, eu tenho que considerar a tentativa, a diminuição da tentativa lá do artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Afinal de contas, a tentativa é uma causa de diminuição de pena, tá bom? Letra E. O ANPP é cabível ao agente, ainda que já beneficiado com a suspensão condicional do processo nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração. Errado, pessoal, não é cabível. Ó, cuidado, quando nos últimos 5 anos o agente já foi beneficiado ou por uma transação penal, ou por uma suspensão condicional do processo, ou por outro ANPP, ele não poderá mais ser beneficiado com a ANPP, tá bom? Então, 23, nosso gabarito aí é letra C. 23, letra C de cachorro. Tem mais uma? Vamos ver aqui, tem a 24, né? Questão número 24. Vamos lá. De novo, escrivando a Polícia Civil, VUNESP, Polícia Civil de São Paulo, ano 2022. Tendo em conta as disposições referentes à ação penal contidas no CPP, ação alternativa correta. Então, vamos ver aqui qual é a correta a respeito da ação penal. Letra A. Na ação penal de iniciativa privada, restará perempta, né, causa de perempção, uma das causas extintivas da punibilidade, que a gente também viu na nossa aula. São 4.
decadência, renúncia, perdão do ofendido, aceito, e perempção. São as causas que extinguem a punibilidade na ação penal privada. Então, restará perempta a ação se, uma vez iniciada, o querelante deixar de promover o andamento do processo por 30 dias seguidos ou não. Né? Vamos lá, de novo aqui. Na ação penal de iniciativa privada, restará perempta a ação se, uma vez iniciada, o querelante deixar de promover o andamento do processo por 30 dias seguidos ou não. O erro está aí no final. Não é seguidos ou não, são 30 dias e ponto final, tá bom? Não pode haver o acúmulo. Ele deixou por 10 dias, aí depois, numa outra oportunidade, deixou por 20, está perempto. Não, pessoal, são 30 dias seguidos, ok? Então, ó, esse não aqui torna a assertiva incorreta. Letra B, o direito à representação, sendo personalíssimo da vítima, extingue-se com a morte dela. Negativo, né? O direito à representação, ele pode ser apresentado, pode ser exercido pelo CAD, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão, no caso de morte do ofendido. Cuidado, é na ação penal privada personalíssima que, se a vítima morrer, não haverá sucessão processual. Não é o caso aqui. Aqui é a ação penal pública condicionada à representação. Não tem nada a ver com a ação penal privada personalíssima, tá bom? Então, se morreu a vítima, podem, né, o cônjuge, o companheiro, o ascendente, o descendente, irmão, exercerem o direito de representação. Letra C. Sendo a vítima a União, a ação penal será sempre pública, independentemente do crime praticado. Perfeito, pessoal. Salvo engano, isso aqui é o artigo 24, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Deixa eu confirmar aqui. Artigo 24, é isso? Isso, 24, parágrafo 2º. A memória do velho de vez em quando funciona. Artigo 24, parágrafo 2º do CPP. Diz o seguinte, ó. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, que é o caso aí, do Estado e município, a ação será pública. Então, pessoal, quando houver a prática de um crime, né, contra o patrimônio e interesse da União, do Estado ou do Distrito Federal também, né, e município, aí, nesse caso, a ação será sempre pública, pública incondicionada. Quando a lei fala apenas pública, é porque é pública incondicionada, porque para ser pública condicionada ou privada tem que ser expresso, como a gente já falou aqui na nossa aula de hoje. Então, nosso gabarito aí da questão 24 é letra C, né? Letra D. Em se tratando de ação penal de iniciativa privada, a renúncia ao direito à queixa em favor de um dos autores do crime a todos aproveitará. Correto. Mas o perdão concedido a um não se estenderá aos demais. Errado. Se estende sim, né? Tanto a renúncia quanto o perdão se estende aos outros. A diferença é que a renúncia ela é pré-processual, ela é antes da ação penal privada. E o perdão do ofendido, ele é processual, ocorre no decorrer da ação penal privada. Havendo perdão do ofendido em relação a um, vai se estender aos demais. Ao juiz, intima os demais para que no prazo de 3 dias diga se aceita ou não o perdão. Se aceitar, haverá extinção da punibilidade. Se não aceitar, para aquele que não aceitou, a ação penal continua. E lembrar que se dentro de 3 dias eles ficarem inertes, haverá aceitação tácita do perdão do ofendido. E a letra E, nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, uma vez oferecida pela vítima, será ela irretratável. Errado, né? Pode ser retratada até o oferecimento da denúncia. Isso no CPP. Porque se for na Lei Maria da Penha, é até o recebimento da denúncia. Lembre-se disso. Tá bom? Então, até o oferecimento é no CPP, a vítima pode se retratar da representação. Na Lei Maria da Penha, até o recebimento da denúncia. E lembra que na Lei Maria da Penha precisa de uma audiência específica, né? Uma audiência judicial, com participação, claro, da vítima, do MP e também do juiz. Aí vai ser ouvido o MP ali. Por quê? Qual a intenção do legislador? Quando previu essa audiência judicial, para saber se a vítima está sendo intimidada pelo agressor a se retratar da representação. É por isso que ela precisa ser feita uma audiência própria, judicial, e ocorre até o recebimento da denúncia, tá bom? Então, pessoal, comentamos aí, ó, todas as questões, alternativa por alternativa,
dizendo qual é o gabarito, por que que aquele gabarito está correto e por que que as demais estão incorretas. Vejam aí, se vocês conferirem, quase 2 horas de aula. Então, não dá para eu comentar uma lista de exercícios com a riqueza de detalhes que eu faço aqui nessa aula gravada, não tenho como fazer isso lá na aula presencial, porque a gente ia perder muito tempo. Eu só tenho 3 aulas, melhor, 3 horas de aula. Então, se eu pego 2 horas para comentar a questão, vou ter só 1 hora para expor o conteúdo. Então, eu prefiro expor o conteúdo nas 3 horas de aula, e aí eu faço uma gravação do comentário das questões. E, se ficou alguma dúvida nessa primeira lista de questões, ou até das aulas que a gente viu até agora, né, lá nas aulas presenciais, podem entrar em contato comigo, pessoal. Pode ser por meio do meu Instagram, prof.gersonhenrique, ou por meio do meu WhatsApp. Podem, não se acanhem, pode mandar qualquer pergunta, não existe pergunta besta. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo que eu vou ter todo o prazer de responder, tá bom? Então, eu fico por aqui, espero vocês na correção da lista 2. Ainda vou gravar a lista 2, depois, quando estiver no ponto e disponível no site do INAP, vocês serão informados lá no grupo do WhatsApp da Polícia Civil do Piauí, tá bom? Um abraço a todos e a todas, pessoal, bons estudos e contem comigo para qualquer dúvida. Valeu!